Olá, eu abro este programa com dados preocupantes divulgados em um relatório do Banco Mundial. Nos 2 primeiros meses da pandemia no Brasil, os casos de feminicídio aumentaram 22% na comparação com o mesmo período de 2019. Além disso, o Ligue 180, que atende denúncias de violência contra a mulher, teve uma alta de 27% no número de ligações. O estudo ainda alerta para a subnotificação. A quantidade de casos tende a ser maior, já que muitas mulheres podem estar em isolamento social sob o domínio do agressor. Ao meu lado, este super time, Lia Bock, Thaís Herédia, Elisa Vecchi. A gente te convida a passar a próxima hora debatendo temas importantes que mexem com a nossa vida especialmente. Você viu que a gente começou esse programa com dados alarmantes sobre a violência contra a mulher. E a gente escolheu a nossa convidada de hoje por ter se tornado uma referência quando falamos de injustiça, violência e desigualdade no universo feminino. Diante desse cenário, ela lança um desafio dizendo assim, abre aspas, é preciso fortalecer as mulheres ao nosso redor para que nenhuma sofra em razão do gênero. É preciso nos questionar sobre quanto de empatia, tempo e dedicação estamos doando umas às outras. Afinal, quem ajuda uma favorece a todas na batalha por igualdade, empoderamento e justiça, fecha aspas. No CNN, nosso mundo de hoje, a promotora de justiça do estado de São Paulo, Gabriela Mansur. Doutora Gabriela, muito bem-vinda a essa conversa aqui com outras 4 mulheres. Nós pretendemos passar a próxima hora debatendo bastante sobre o que é importante para todos nós, para todas nós, inclusive para os homens também. Eles precisam ouvir sobre isso, especialmente. Mas, doutora Gabriela, eu queria começar falando que recentemente eu tive em alguns países do norte da Europa falando sobre questão de gênero. E aí fiquei muito surpresa de estar lá falando de países com maior equidade de gênero, quando a gente fala, e descobrir que também tem altos índices de violência contra a mulher. E aí eu pensei, meu Deus, que tipo de situação é essa? Que a ONU já até fala de uma pandemia invisível. Essa pandemia que está sempre por trás. Por que, independente do local, independente do dinheiro que a gente tem, independente da classe social, da escolaridade, por que insistem em nos matar? Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Tenho uma admiração e carinho por todas. A questão da violência contra a mulher, ela deve ser sempre abordada, sempre debatida, trazida às discussões com mulheres, homens, para toda a sociedade brasileira e para o mundo. E sempre causa uma indignação quando nós nos deparamos com dados altíssimos, inclusive em países que prezam muito pela equidade de gênero, que têm mais mulheres em cargos de liderança, na política, mas que ainda apresentam um resultado alto, um índice alto de violência contra a mulher. Por que ainda matam as mulheres por nascerem mulheres e viverem como mulheres, pela condição do gênero feminino? É uma questão, no meu entendimento, comportamental. Não é um crime comum em que a pessoa não sabe quem é a vítima, a dona de um carro, por exemplo, quando ele é furtado na rua. Existe um vínculo afetivo, um vínculo íntimo, um vínculo de parentesco ou de qualquer relação de poder em relação à mulher que sofre esse tipo de violência. Há necessidade de se abordar esses comportamentos estruturais, esses comportamentos machistas, patriarcais, que ainda colocam o homem numa relação de superioridade em relação à mulher. E a mulher que não aceita esse estereótipo imposto pela sociedade, esse estilo de vida, não ter a liberdade de fazer as suas próprias escolhas, parece que ela vive para agradar o que esperam dela na sociedade. A mulher que não aceita e quer fazer suas escolhas, o exercício da sua liberdade, do seu direito à vida, à saúde, ao trabalho, à educação, ela muitas vezes acaba pagando com a própria vida. Esse é o motivo das mortes de mulheres. A maioria das mortes, a causa é o inconformismo com a sua liberdade de expressão, com a sua liberdade de locomoção, de escolhas e com a sua liberdade de viver, paga com a própria vida ou com um sofrimento no corpo,
na alma, no seu patrimônio e em relação a toda a família que sofre junto com essa mulher. Uau! Elisa Vecchi. A Luciana nos trouxe a informação, então, de que aumentou em 22%, né, o número, quando a gente compara 2020 com 2019, uma pesquisa do banco, um levantamento do Banco Mundial, o número de casos de feminicídio. Aí eu te pergunto, quem é esse homem que agride? Quem é esse homem que mata? É um homem que tem um transtorno emocional? É um homem que gosta de bater? É um homem que não aceita ser deixado? Quem é esse homem? É o homem que, segundo um júri que eu assisti aí, antigo, e que há uma defesa dele que matou a vítima com a alegação da legítima defesa da honra, é o homem que é incompreendido na sua forma de amar. É tanto amor, é tanto cuidado, é tanta cautela que aquela mulher não aceita e ela deve pagar com a própria vida porque ela o deixou. É o homem que não aceita o não. É o homem que não aceita a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Não existe um perfil do agressor. Existe o perfil deste homem que se sente acima da mulher e acima da lei quando usa dessa superioridade que ele acha que tem para impor a sua vontade, como se nós tivéssemos que obedecer. Não é uma revolução, mas é uma igualdade de direitos. Nós não estamos falando de uma causa sobre a violência contra a mulher. Nós estamos falando de direitos e de justiças para todas as pessoas. Ninguém está acima da lei. Então, se você me perguntar qual é o perfil deste homem, é o homem comum. Qual é o perfil da mulher que sofre violência? Qualquer uma de nós. Você trouxe um pouco aí da justiça, né? E eu queria falar desse assunto. Você sempre diz que a Lei Maria da Penha foi uma revolução, mas que a gente ainda peca na aplicação dela, né? Aí eu quero falar de justiça e da banalização da violência contra a mulher. Mas queria pegar com base no caso da Mariana Ferrer, que para mim foi bem emblemático e é recente, né? Onde a gente viu a vilanização da vítima, como em casos também, como esse que você citou da defesa da honra, que é super absurdo, né? Aquele tratamento que a Mariana teve no julgamento, ele foi importante para a sentença do juiz? E aí a gente pode lembrar que a gente tem uma alteração na lei, em 2009, a lei do estupro, né? A gente tem uma alteração e estava parecendo que a gente estava caminhando para uma coisa mais clara, mais lúcida sobre o tratamento dessa questão. E, de repente, a gente vê aquele tratamento, né, uma vítima, no caso, ela era a vítima ali. A nossa justiça, ela é apenas machista ou você acha que tem um projeto mesmo para silenciar as mulheres? Bom, são duas coisas diferentes aí, Lia, na sua abordagem, no meu entendimento. Tem a parte processual penal, as alterações legislativas que nós temos avançado e muito. Essa reforma legislativa de 2009 foi muito importante, principalmente para que a prescrição dos crimes sexuais contra crianças comecem a correr a partir do momento que ela faz 18 anos. Também a consideração do crime de estupro, não só como a conjunção carnal, como também os outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Para deixar bem claro que o estupro não é só a introdução do pênis na vagina. O estupro é o sexo oral, a masturbação, qualquer sexo anal, qualquer outro tipo de ato sexual sem sem o consentimento. Qualquer outro tipo de ato sexual sem o consentimento expresso, manifesto da vítima. E não entendendo que o silêncio é consentimento ou porque ela não conseguia se manifestar, ela estava consentindo. Não disse não porque não quis. Muitas pessoas acham que porque eu não empreguei uma violência, eu não bati nela, eu não coloquei uma arma na cabeça dela, não a estuprei. Mas se ela não estava em condição de manifestar a sua vontade em concordar com aquele ato sexual, porque é a liberdade do corpo dela. E ela tem esse direito de dispor sobre o seu próprio corpo e não deixar essa disponibilidade, essa posse nas mãos de outras pessoas por uma circunstância que naquele momento ela não conseguia se manifestar. Então, essas modificações, que é o estupro e o estupro de vulnerável, como a conjunção carnal e qualquer outro ato sexual, é um avanço muito importante. Então, em termos legislativos, e agora a importunação sexual também, que é outro avanço legislativo. Nós temos conquistas, sim, para as mulheres, conquistas positivas e um aparelhamento do sistema de justiça para receber essa mulher que sofre qualquer tipo de violência física, psicológica, moral,
patrimonial e principalmente sexual. Agora, o que nós não temos é uma modificação comportamental do pensamento da sociedade. A sociedade que julga a mulher que sofre violência, a sociedade que culpa a mulher, que como se ela tivesse feito algo ou permitido que com ela fosse feito algo contra a vontade dela, como se o corpo da mulher e o comportamento da mulher fosse um convite à invasão à sua dignidade sexual, que é protegida pela Constituição. E essa sociedade, ela está presente em todos os ambientes, públicos e privados, em todos os poderes, principalmente nos cargos de poder e liderança, em que muitas vezes acaba refletindo esse machismo, tirando a mulher da posição de vítima e colocando a mulher no banco dos réus. Isso não é generalizado, isso é pontual. São situações que acontecem, mas que trazem um prejuízo muito grande, pois afastam as mulheres do sistema de justiça, da proteção, deixando o Brasil com uma sensação de impunidade e uma sensação de desigualdade muito expressiva e com reflexos mundiais. Thaís Herédia. Nossa Senhora, que conversa boa. Você falou de avanços. Ao mesmo tempo, nós, a imprensa como um todo, o debate sobre a desigualdade de gênero e a violência contra a mulher vem ganhando contornos novos com a presença da ministra Damares no Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, com um ambiente em que ser machista está ok, ficou legal dizer eu sou machista mesmo e o que tem. Então, eu queria a sua avaliação sobre isso. Quer dizer, apesar desses avanços que você coloca, houve retrocesso nesses últimos 2 anos, com essa liderança que temos, com esse discurso contra o feminismo, com esse discurso de colocar a mulher nesse papel restrito que a gente já ouviu tantas vezes autoridades colocarem, e quanto isso prejudica o seu trabalho e a nossa luta aqui contra a violência contra a mulher? Bom, também temos 2 lados aí nessa situação. Se por um lado há, muitas vezes, eu entendo que é uma falta de sensibilidade, não é algo proposital, é uma falta de sensibilidade, um conservadorismo que não percebe a importância da equidade de gênero, que não percebe a importância da igualdade entre homens e mulheres para o exercício dos seus direitos para toda a sociedade, em empresas, nos órgãos públicos, dentro de casa, o respeito à mulher. Toda essa sistemática acaba, de fato, causando um prejuízo para o filho, para a filha, que vai também sofrer uma discriminação de gênero na escola por ser mulher. Se ela quer jogar futebol, vão impedi-la de fazer isso, vão impedi-la de exercício dos seus sonhos e dos seus direitos. Isso tem do rosa e azul, né? Isso tem um reflexo. Porém, eu entendo que é superdimensionado esse discurso que muitas vezes acaba não trazendo uma modificação para nós. Por quê? Nós temos um outro lado de uma união entre mulheres, de uma voz que ecoa nas redes sociais e que se manifesta e que se pontua contra qualquer tipo de discurso misógino, discurso discriminatório. E isso ganha força, porque faz a sociedade refletir, faz a sociedade ver os 2 lados e escolher de que lado que ela está. E eu entendo que a sociedade escolhe o lado da mulher. É muito importante. Você citou a ministra Damares e eu vejo já uma transformação no discurso dela. Eu vejo uma transformação no posicionamento dela. Talvez porque, como ela não estava à frente de um Ministério das Mulheres no 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher, em que ela também é alvo de discurso misógino e discriminatório por ser mulher, eu entendo que agora ela teve uma sensibilidade de perceber a importância de uma mulher defendendo outras mulheres, a importância do desenvolvimento de políticas públicas e de lutar pelo espaço. Eu não apoio governo nenhum, eu apoio as mulheres e eu ocupo os espaços. Se eu tiver a oportunidade de estar ao lado da ministra Damares para falar para ela o que é a violência contra a mulher, o que eu entendo como políticas públicas positivas para as mulheres, eu estarei lá. É por todas nós. Doutora, a gente acompanhou aqui, a gente falou já que a violência contra a mulher atinge todas as mulheres, todas as classes, mas existe um grupo que tem sofrido muito mais, os números mostram, é o caso das mulheres negras, né? Elas sofrem mais com o feminicídio. Mulheres negras também sofreram mais com o estupro ao longo da história do Brasil. Foram 300 anos de escravidão, mais de 300 anos, em que mulheres estiveram sendo estupradas, mulheres negras.
E aí eu lhe pergunto, diante dessa situação, a gente não precisaria de políticas específicas para barrar o feminicídio, para barrar a violência contra esse grupo de mulheres? Sim, concordo. Vejo que as mulheres negras têm uma grande dificuldade de acessar as políticas públicas. E aí está o grande gargalo. Na verdade, nós precisamos fortalecer essas mulheres para que elas tenham acesso à saúde, à educação, à independência financeira, ao trabalho e a todas as políticas públicas que as mulheres brancas com mais privilégio têm acesso mais fácil. O acesso à justiça também é importantíssimo. Então, nós temos diversas ONGs, diversas políticas públicas que olham exclusivamente para a mulher negra, para abrir o caminho. Principalmente as meninas negras, que têm poucas oportunidades e acabam vivendo o mesmo ciclo de violência que as suas mães, com gravidez precoce, muitas vezes ligadas ao tráfico, sem oportunidade de trabalho, sendo arrimo de família, com um trabalho informal, meio que se virando, sem oportunidade do seu espaço, com dignidade, com carteira assinada, com empreendedorismo, e elas acabam ficando aí sujeitas à violência com muito mais facilidade do que mulheres com mais privilégios. Então, é obrigação nossa, das mulheres brancas também, abrirem mão de privilégios que nos são afetos aí, infelizmente, por natureza, e abrir espaço para as mulheres negras. Quando uma mulher negra ocupa um espaço de poder, um espaço de liderança, todas nós somos beneficiadas. Doutora, a senhora não acha que existe um olhar diferente, inclusive, em relação ao racismo estrutural, para o corpo dessa menina negra e dessa mulher negra? Ela tem não tem o mesmo acesso à justiça, mas a senhora acha que a justiça olha também com equidade para esse corpo? Sim, sim. Eu não vejo, por conta da cor da pele da pessoa, um preconceito na justiça, no Ministério Público, para essa vítima que sofre violência. É algo estrutural. O Brasil, ele exerce muitas vezes, infelizmente, um racismo estrutural. Mas a partir do momento que essa mulher sofre violência e é acolhida pelo sistema de justiça, ela vai sofrer o preconceito que eu sofro e que você vai sofrer. Nós vamos sofrer o preconceito por ser mulher. Você talvez não sofra mais preconceito por ser uma mulher negra e eu não sofra mais preconceito ou menos preconceito por ser uma mulher branca. E isso, para mim, no meu entendimento, não há dentro do sistema de justiça. Porém, a violência, nós temos que trabalhar preventivamente para que aquela mulher negra não sofra violência. Agora, o acesso à justiça é mais difícil, porque todo o acesso às políticas públicas, sim, mas a partir do momento que ela acessou a justiça, eu tenho certeza que é garantido a essa mulher todos os direitos e garantias processuais e constitucionais. Mas as mulheres, de uma forma geral, sofrem uma discriminação de gênero, como a Laís disse em relação aí ao caso da Mariana Ferrer, que foi expresso e visto por todo o Brasil e por todo o mundo. Elisa Vecchi. Desculpa, Elia. Doutora, nesse nosso processo sempre de preparação, até para uma entrevista, a gente lê, pesquisa e vai acessando memórias, né? E lembrando assim, casos que a gente já viu. E na nossa rotina como jornalista, num jornal diário, infelizmente, a gente acaba tendo acesso a muitos casos. E eu me lembrei de um do ano passado, 2019, de uma mulher de Taubaté que levou 78 facadas. A gente cobriu o dia a dia, a recuperação, ela está viva, está bem, fisicamente, porque emocionalmente é uma porrada imensa. O que ela contou? Que ela tinha um namorado, que ele já tinha sido agressivo algumas vezes e que ela já tinha terminado, mas que ele sempre voltava muito amoroso, pedindo perdão. Na verdade, eu não sou assim, foi só um momento. Ela voltou algumas vezes até que ela terminou e ficou distante. E um dia ele apareceu e esfaqueou essa mulher. E por um milagre, talvez, ela não morreu. Por que existe uma tendência do agressor de dizer: eu não sou assim, foi só um momento, na verdade foi você que me provocou, você disse aquilo que me tirou do sério? Por que o agressor, ele acha, não sei se ele acha de verdade, que na verdade ele não é agressivo? Porque a violência contra a mulher é muito banalizada, é como se fosse um comportamento natural, é como se fosse um direito, o exercício
dele sobre o comportamento, sobre o pensamento, sobre as escolhas daquela mulher. Então, quando ele se indispõe contra algo que ela fala, que ela faz, que ela realiza, isso é um direito dele de não concordar e não é um crime, não é uma violência contra a mulher. E também existe uma diferença entre relacionamentos abusivos, a violência e o que é crime. Nem toda violência existe um crime correspondente, mas é um comportamento violento, é um comportamento que deve ser pontuado e deve ser evitado. E isso faz parte o quê? Desde a criação desse menino que se torna adolescente, que se torna homem, que se torna marido, que se torna um líder no mercado de trabalho e ele vai exercendo, muitas vezes, esse poder e exigindo uma submissão da mulher. Então, ele se acha no direito, ele não acha que ele está sendo violento, sendo agressivo. E quando Ele acha que é normal? Ele acha que é normal? Acho que é normal. Existe uma naturalização da violência. Ah, isso daí não é nada. Sabe quando a gente escuta isso é mimimi? E eu pego, assim, diariamente casos, desde que o homem deu uma facada na mulher, desde que ele amarrou ela na cama, desde que ele, com gilete, cortou a vagina dessa mulher, até uma ameaça, vou te matar, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Tudo é grave. A ameaça não é menos grave do que aquela agressão física, porque você não sabe qual é a potencialidade disso se transformar num feminicídio. O que está em volta? Qual é a emoção deste homem? Como ele fica quando ele explode? Se ele é capaz de matar uma mulher, ele não está matando porque ele explodiu por amor, por ciúmes ou por uma violenta emoção. Ele está matando porque ele quer matar, ele sabe matar, ele está cometendo uma violência contra a mulher. Existe aí uma vontade livre e consciente de cometer aquele ato. Então, a gente não pode dizer que ele é um psicopata, que ele é louco, que ele é bipolar. Não é uma doença, é um comportamento que deve ser evitado, deve ser pontuado. E aí eu reforço, só queria voltar numa pergunta que você me fez sobre a política pública em relação às mulheres negras. Nós temos que ter leis fortes, nós temos que ter um tratamento proporcional à gravidade dos fatos para as mulheres que sofrem violência em relação aos réus. Penas altas, prisões quando necessário, medidas protetivas, fiscalização das medidas protetivas. Isso tudo faz com que se crie um poder intimidatório à conduta desse homem, que com certeza ele vai pensar duas vezes antes de explodir, antes de xingar, antes de ameaçar e antes de cometer qualquer violência contra a mulher. Não é normal, é crime. Lia Bock. Hoje a gente tem visto o governo atual falar muito em nome da família para dificultar o acesso ao aborto que já é legalizado no Brasil, né? Que é em caso de risco de vida da mãe, estupro ou feto anencéfalo. Essa dificuldade que está sendo criada para essas mulheres que já estão em sofrimento e muitas vezes essas que foram vítimas de estupro acessarem um sistema que, teoricamente, deveria estar lá para ela. Pode ser considerado um tipo de violência, uma segunda violência? Ela é estuprada e depois ela não consegue acessar o sistema legalizado de aborto. É a violência institucional de gênero. A mulher não tem acesso a qualquer serviço público por ser mulher. Ela não consegue exercer os seus direitos, inclusive um direito previsto na Constituição, porque o aborto legal, ele diz respeito à vida daquela mulher. São circunstâncias que colocam em risco a saúde e a vida da mulher que foi estuprada ou que desenvolveu alguma gravidez que pode causar um risco à vida daquela mulher. Então, é um direito constitucionalmente previsto e que deve ser garantido por todas as instituições. E eu entendo aqui, Lia, não é uma crítica, por favor, é só uma constatação. Não é o governo, é um movimento conservador do qual membros do governo também adotam essa ideologia. Muito conservador. Família. Eu não acredito em família doriana, eu acredito em família com respeito. O Ministério da Família é a família que respeita homens e mulheres, respeita as escolhas de ambos, sem violência, com respeito e com os direitos constitucionalmente previstos. Essa família eu defendo, não necessariamente um casamento de um homem e uma mulher onde há agressão, violência doméstica, estupro conjugal, ofensas diárias e deixa doente a mulher e os filhos. Isso não é família brasileira tradicional. A família brasileira tradicional é a família feliz, a família respeitada pelo governo, pelas instituições públicas e respeitada entre si dentro de casa. Thaís Herédia. Esse aumento que é causado pela pandemia, né, dos registros, a gente vem assistindo a um aumento contínuo. O
que eu queria te perguntar é o seguinte: as mulheres estão denunciando mais ou os homens estão mais agressivos? E eu me lembro, a gente, quase praticamente todo dia, tem um vídeo absolutamente chocante que alguém conseguiu filmar de um homem agredindo uma mulher. O último que eu vi, que eu passei mal, é de um sujeito socando uma mulher na Bahia carro. e depois descobriu-se que ele já tinha sido preso por violência à mulher e o cara continuou solto e foi batendo em quantas mulheres Inclusive ele conseguiu. contra a própria mãe. Contra a própria mãe, exato. Então, eu fico me perguntando, assim, o fato das redes sociais, a coisa do celular, isso tem dado à mulher mais instrumentos para se expor, de casos que já aconteciam e que não saíam de casa, que não saíam de onde aconteceram? Ou há mais casos? O homem está mais violento ou a mulher está mais corajosa? Os dois. Ai, que Essa triste. chancela que a Lia falou no início, desse machismo da sociedade, não imputando a A ou B, é um machismo generalizado, essa chancela deu sim um fortalecimento para esse discurso contra as mulheres. Sou machista e tá ok, né? Tudo bem, Por não aí. vai acontecer nada, é mimimi, só que eles estão totalmente errados, porque o sistema de justiça está muito mais preparado, está muito mais aparelhado e comprometido com a sociedade para combater qualquer tipo de violência contra a mulher. Quer esse homem entenda que seja mimimi ou não, para nós é crime. Se a mulher fez uma denúncia, se a mulher pediu ajuda, pediu proteção, isso será analisado pelo Ministério Público com a decisão do Poder Judiciário e todo o auxílio, o apoio e a investigação da Polícia Civil e o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, já elogiando aqui o trabalho de todos os operadores do direito e membros do sistema de justiça que atuam no combate da violência contra a mulher. Mas há uma chancela. É como se eles fossem autorizados. E eu vou ser sincera, eu sofri isso na pele. Eu sofri isso na pele porque eu vi um discurso das pessoas do meu meio social, do meu meio familiar, muito mais forte contra o feminismo, contra os direitos das mulheres, meio que desqualificando o meu trabalho. Não só o meu, como de todas. Minha irmã, que é juíza de direito, trabalha no combate à violência contra a mulher. Não estou falando mal do meu pai e dos meus irmãos, tá? Eles estão fora. E meus filhos, eles estão fora e são grandes apoiadores do nosso trabalho, porque também foram criados por uma mulher forte, independente, líder, advogada, que fez, acontece, e criou os filhos para respeitar as mulheres. E não criou as mulheres para obedecer aos filhos. Então, em casa, os direitos são iguais, muito embora eu dê a última palavra. Mas, em que pese toda essa situação, nós temos sim uma chancela na sociedade desse machismo estrutural. Como se eles estivessem autorizados a falar o que quer sem nenhuma consequência. Porém, nós temos um maior acesso ao sistema de justiça e a pandemia escancarou isso, fazendo com que as ONGs, a sociedade civil, criasse uma empatia com a questão da violência contra a mulher, muitas vezes escancarada pelas redes sociais, e tivesse um acesso mais fácil para o apoio, auxílio e acesso à justiça para as mulheres em situação de violência. Então, grupos de WhatsApp que pedem ajuda emergencialmente e um grupo de mulheres em 10 minutos se organiza para ajudar aquela mulher, para fazer um boletim de ocorrência online para ela, para encaminhar essa mulher para a Casa da Mulher Brasileira, para pedir uma protetiva para essa mulher rapidamente. Nós temos aí os boletins de ocorrência online, que a mulher do celular consegue pedir ajuda. Esse projeto do sinal vermelho contra a violência, que a mulher faz o X vermelho na mão nas redes sociais. Funcionou, funcionou, teve uma repercussão muito positiva, porque cria também esse poder intimidatório ao homem, de não vou fazer essa conduta, porque senão até o cara da farmácia vai chamar a polícia. Então, isso pedagogicamente no Brasil funciona muito bem. E todas as denúncias que aparecem com um X vermelho na mão em redes sociais é encaminhada para a rede, o canal da Ouvidoria das Mulheres, recém-criada no Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão que está em Brasília para receber essas denúncias a qualquer lesão a direitos das mulheres e fazer os encaminhamentos para as autoridades competentes. Eu estou aí a convite nessa Ouvidoria das Mulheres e aqui já agradeço os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, doutor Aras, e o Ouvidor Nacional do Ministério Público, doutor Oswaldo de Albuquerque, que abriu as portas para que esse canal fosse instalado. E aí está a grande virada. O apoio, a iniciativa dos homens líderes no combate à violência contra a mulher. Essa é a virada da chave. Esses homens abrirem espaços e apoiarem as iniciativas que nós apresentamos para eles e juntos
combaterem a violência contra a mulher. E por isso as mulheres denunciam mais. Tem mais portas abertas para nós pedirmos ajuda com segurança, com confiança. Existe uma credibilidade muito grande das vítimas no Ministério Público brasileiro, com promotores e promotoras engajadíssimas na política pública, nos processos penais e também para trazer para essa mulher a dignidade da pessoa humana que foi roubada com a violência. Muitas vezes, mulher, quando sofre violência, seja ela física ou psicológica, ela está extremamente fragilizada e a gente já falou aqui que ela não encontra apoio muitas vezes no entorno. E isso acontece também com o discurso religioso. Como vocês têm a interlocução com igrejas nesse sentido, aquelas igrejas, aquele líder espiritual? E eu sou uma pessoa religiosa, sem críticas à religião, mas como fazer interlocução com líderes que dizem que você tem que permanecer, perdoar e voltar, e muitas vezes isso termina em um feminicídio? Bom, essa é uma questão que sempre me chamou a atenção por esses discursos de manter o casamento a qualquer custo que as vítimas trazem para a gente. Que elas foram procurar o líder religioso, o padre, o bispo, o guru, e eles falaram para elas ficarem no relacionamento e elas acabaram sofrendo mais violência e algumas, inclusive, sofrendo tentativas de feminicídio. E eu comecei a perceber, desde quando eu era promotora em Embu Guaçu, que foi em 2008, essa tendência da influência da igreja, dessa fé, desses cultos na vida dessa mulher que está em situação de extremo risco por conservar a família. Mas qual é o conceito de família que deve ser conservada? A família violenta? Qual é o tipo de ajuda a essa família? Aguentar a violência sem buscar proteção e ajuda? E dessa forma eu comecei a me aproximar das igrejas, principalmente das igrejas evangélicas, porque 30% das mulheres que sofrem violência são evangélicas. E já sofriam violência antes, não é que elas denunciaram na primeira vez. Elas foram tentando. Só que isso não é próprio só da religião, da influência religiosa, é próprio das mulheres. Parece que a gente tem aquela obrigação de manter a família, de lutar a qualquer custo, de se colocar em segundo plano para que a gente mantenha aí como se fosse a única instituição válida para a felicidade das pessoas, que é o casamento. E muitas vezes ela se anula, ela se coloca em situação de risco e ela prejudica os próprios filhos da violência, que sofrem prejuízos e consequências grandes, psíquicas, emocionais, e desenvolvem muitas vezes comportamentos ou agressivos ou de baixa autoestima por conta da violência vivida e assistida durante toda a infância. Então foi necessária essa aproximação com palestras, com grupos de reflexão, abrindo canais de denúncia internamente. Há resistência de alguns, mas eu percebi as portas muito abertas em relação principalmente a algumas igrejas evangélicas. Agora, só para deixar aqui constatado, os crimes mais graves de violência sexual que eu peguei, incluindo o caso do João de Deus, tiveram como pano de fundo a fé e a liderança religiosa, abusando desta fé das mulheres, desta busca pela última esperança como se fosse um milagre e disso se valendo para abusar sexualmente dessas mulheres. Isso, para mim, é inconcebível, é um crime contra a dignidade da pessoa humana. É um dos crimes mais graves que nós temos, se aproveitar da fé da pessoa que já está numa situação de extrema vulnerabilidade, de extrema fragilidade, para o seu prazer sexual contra a vontade da vítima. Aí eu vou pegar essa carona, vou atropelar as meninas, porque eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Depois do João de Deus, vieram outros, né? De outras religiões, né? Guru, o outro que faz meditação e tal, e as denúncias continuam. O que está por trás desse comportamento? Por que é medo? As mulheres sentem medo, assim, de denunciar e vão se subjugando cada vez mais. Isso vai afastando a possibilidade da denúncia? Sim. Tem 3 situações. A primeira é que elas, logo de início, quando começam esses comportamentos, elas não conseguem perceber que isso é um abuso sexual. Muitas vezes, eles camuflam o abuso sexual, essa investida sexual contra a vontade da vítima, que já é crime desde o início, como parte do tratamento, da sua limpeza espiritual, da busca do seu milagre, para o exercício da sua fé. E como elas estão, como você disse, muito fragilizadas, muito vulneráveis, porque ninguém vai num líder espiritual, numa igreja, se está tudo lindo, maravilhoso. Sempre tem algo a melhorar, uma busca por uma esperança, por um milagre, que faz parte do ser humano. Eu também busco, a gente reza, tem fé em tudo, vai atrás das coisas que nos fazem bem. Mas nós estamos, naquele momento,
em situação de vulnerabilidade. Então, elas não conseguem perceber e acabam achando que aquilo faz parte do tratamento. E quando elas percebem, aí já tem a vergonha, porque já fui uma vez, duas vezes, vão falar o quê? Que eu dei causa. A culpa, por que eu não reagi antes? Vão me julgar, eu vou ficar exposta, eu não quero passar por isso. O medo, porque são pessoas influentes, como, nossa, eu vou falar contra essa pessoa super importante, respeitada, que todo mundo segue, vão falar que eu sou louca, eu vou acabar sendo presa, eu vou sofrer uma ação de indenização, de denunciação caluniosa, isso vai se voltar contra mim. Então, é a não percepção inicial dos fatos, a culpa e a vergonha e o medo de sobrar para ela e nada acontecer. Lia Bock. Da última vez que a gente conversou, foi para o seriado Vítimas Digitais, do diretor João Jardim, né? Que se baseou em histórias reais de perseguição e exposição online para criar ali uma ficção. E a gente viu que a violência hoje, ela é multiplataforma, né? Ela é psicológica, ela é física e ela é digital. Eu queria falar sobre essa violência digital. Como que a estrutura do poder hoje está preparada para lidar com isso, né? O que as mulheres podem fazer quando ela tem suas fotos ou seus vídeos expostos por um ex-marido ou um ex-namorado, ou quando ela tem um perfil fake criado num site de prostituição, que esses são alguns dos tipos, né, de violência que se pode fazer digitalmente? Bom, a internet é mais um espaço público em que se reflete o que nós já falamos até agora. Um alto índice de violência contra a mulher, infelizmente. As mulheres são as maiores vítimas dos crimes na internet. Toda mulher que sofre qualquer tipo de violência pelas redes sociais, perfis falsos, ameaças, exposição de fotos, elas têm que urgentemente pedir ajuda. Urgentemente printar, recolher essas provas, ter testemunhas, de alguma forma preservar tudo que ela tem para comprovar os fatos e rapidamente pedir ajuda. Polícia, os projetos paralelos aí de ONGs justiceiras, o Instituto Maria da Penha, o Mete a Colher, Penhas, pedir ajuda para que as mulheres se unam para ajudá-las e comunicar os fatos às autoridades competentes. Então, a Ouvidoria das Mulheres, o canal, também está à disposição e nós temos recebido esses casos para encaminhamento para as autoridades competentes e aí sempre com auxílio da Polícia Civil Especializada, do próprio Ministério Público, que possui um GAECO cibernético para atuar nos crimes digitais, Polícia Federal, para que nós consigamos impedir que esses perfis se multipliquem, que essas imagens das mulheres em menos de 24 horas viralizem para mais de milhões de pessoas. O prejuízo, infelizmente, é inestimável, mas nós temos que rapidamente agir, punir, identificar as pessoas que fazem isso e trazer justiça para essas mulheres, que é o quê? Uma diminuição da dor, do prejuízo e uma resposta de que ela não teve culpa, de que as mulheres têm direito, têm voz e que a internet também é um espaço que deve ser explorado e respeitado por nós. Mas os homens estão tendo consciência de que isso é um crime, que é grave, que pode dar cadeia? Ou ainda se existe essa noção de que violência é só se eu der um tapa na cara? Ou que a internet esconde essas pessoas. Olha, vou ser bem sincera com você. Esses homens não rasgam dinheiro. Esses homens, eles têm consciência, esses homens sabem que é crime. Só que eles parece que estão amparados por um manto de impunidade, ou que a tela do celular ou do computador sejam escudos para que a lei não seja aplicada e eles não sejam punidos por isso. Aliás, todo homem que comete alguma violência, ele sabe que está cometendo violência, mas ele tenta, de alguma forma, camuflar isso com os ciúmes, com o cuidado, com aqui quem manda sou eu que pago as contas, a sociedade é machista, é patriarcal, ela que deu causa, ela me provocou, eu tinha bebido, eu fui mandada embora do emprego. Ele sabe que está cometendo violência, me desculpem. Eu queria falar sobre o perfil do agressor e aproveitando também que tem tanta gente assistindo a gente de todas as idades e cantos do Brasil, para que a gente também acabe prestando aqui um serviço, doutora. Uma vez entrevistando uma delegada especializada em crimes contra a mulher, ela me falou algo que me chamou muito a atenção, que ela disse assim: o agressor não tem cara. Na rua, o agressor é o bom trabalhador. Ele é um amigo legal, ele é o parceiro do churrasco, ele é um tio bonzão, às vezes um avô boa gente, mas ele aparece dentro de casa. E muitas vezes, pessoas em volta dessa mulher não acreditam. Não, mas não é possível. Ele é tão legal, eu não posso acreditar que ele faça algo. Será que você não está exagerando? Então, como é que deve ser o nosso olhar com essas mulheres? O nosso apoio para poder acreditar, porque ela sofre por ser agredida
E pelas outras pessoas não acreditarem nela. E por denunciar e estragar uma família, ou ele perder o emprego, ou o perfil daquele homem socialmente sedutor, que é o perfil do agressor. Porque, como eu falei, como ele sabe que está cometendo um crime, e é muito... eu não sou criminoso, eu nunca tive problema com a polícia. Mas você deu um soco na sua mulher e quebrou o nariz dela. Isso é crime pela Lei Maria da Penha, pelo nosso Código Penal. Então, assim, ele não entende que ele acha que crime... O Brasil tem uma ligação do crime assim. Crime é o crime patrimonial, é aquilo que traz um prejuízo patrimonial, material a alguém. Agora, crime contra a honra não é respeitado, crime contra as mulheres, a dignidade sexual, é como se fosse um comportamento, mas que é considerado crime pela legislação. Então, há essa diferença de significação dos crimes na sociedade brasileira. É o crime patrimonial que tem mais valor, que é considerado crime. Corrupção, improbidade administrativa, tráfico de drogas, roubo, extorsão, sequestro. Mas quando diz respeito às garantias das liberdades individuais, do direito à liberdade de expressão, do direito à sua liberdade de ser e fazer o que quiser, e isso muitas vezes não é encarado, a sua liberdade sexual também não é encarado como crime. Então tem essa situação. Agora, o que eu sempre faço para não ter um pré-julgamento nem do homem e nem da mulher? Eu vejo os fatos. Eu não quero saber o nome de ninguém, eu não quero saber a idade, eu não quero saber a cor da pele, eu não quero saber a profissão, eu quero saber o que aconteceu naquela situação. Aquilo é crime? É. A mulher foi agredida? Foi ofendida na sua honra, na sua moral, na sua liberdade sexual, no seu patrimônio? Então, vamos apurar, vamos ver se isso se adequa a um tipo penal e vamos denunciar. Aí, quando eu vou fazer a denúncia formal, eu vejo quem é. E eu vejo o nome da vítima. Até para inseri-la nas políticas públicas necessárias, de acordo com as carências que ela apresenta naquele momento, mercado de trabalho, atendimento psicológico, empreendedorismo, creche, residência, estudo, auxílio aluguel, manutenção no vínculo trabalhista para que ela não seja mandada embora. Todos são projetos que nós desenvolvemos para amparar essa mulher. E também o homem. Será que ele não pode ir para um curso de ressocialização do agressor? Que ele não entenda que sim, é crime, existe lei, você vai sofrer uma consequência por causa disso, mas você tem uma chance de modificar o seu comportamento. Não para não ser punido, para se livrar de uma pena, mas para ter uma vida mais livre e mais feliz. Porque eles também sofrem com machismo, eles também sofrem com essa exigência de sempre estar à frente e de se impor às mulheres. Mas é uma realidade, desculpe, Lu, do agressor só aparecer da porta para dentro de casa e na rua as pessoas nem imaginarem que ele é um agressor? Sempre, exatamente porque ele camufla aquele perfil agressivo. Ele não quer que as pessoas descubram, ele quer ser o cara mais legal do mundo, só que dentro de casa ele é agressivo, ele desrespeita, ele bate, ele xinga, ele isola, ele humilha, ele menospreza. E é importante que as mulheres denunciem, por quê? Porque quando esse homem é desmascarado, alguém de fato percebe que ele é assim, enxerga que ele é assim, com os fatos, com as provas, com as testemunhas, a casa dele cai. E ele quer, é a máscara que cai, e ele quer impedir isso. Então, para o homem, a questão da denúncia também é uma vergonha, também é algo que é muito negativo. Então, a partir do momento que as mulheres denunciam, eles param de cometer esses comportamentos. Até porque tem as medidas protetivas, que impedem eles de se aproximar, de manter contato, afastam ele do lar e se descumprem, eles vão presos. Não importa a classe social, não importa a cor da pele, não importa o crime que cometeu, não importa o lugar do Brasil. É lei. Descumprimento de medida protetiva da prisão. Imagina esse homem, o cara mais legal do mundo, sendo preso porque descumpriu uma protetiva por violência contra a mulher. É uma vergonha. Então tem esse poder pedagógico que é importante para as mulheres denunciem. Doutora, me chama muita atenção o que as pessoas têm a perder quando denunciam, como já foi o nosso papo aqui. E aí eu me lembro recentemente de um caso que aconteceu de violência contra a mulher em Alphaville, que é uma área nobre daqui de São Paulo, e o agressor estava, na verdade, viralizou porque o agressor estava desafiando o policial. E xingando o policial e falando que ele era um homem na periferia, ali ele não era nada. E me chamou a atenção nesse caso, não só essa agressão ao policial, mas me chamou a atenção a cara de medo da esposa dele ao lado. Ela estava extremamente assustada. E eu fiquei pensando como ela podia imaginar, confiar na justiça naquele momento, se o agressor dela estava agredindo a própria justiça naquele momento e ela estava completamente vulnerável. Como a gente disse que não importa nada disso se a pessoa estava naquela situação ali em que a justiça não conseguia ajudá-la?
Na verdade, não importa para a aplicação da lei. Mas importa, sim, todos esses abusos. Olha com quem você está falando, eu sou melhor do que você porque eu tenho dinheiro, porque eu exerço tal cargo, porque eu sou tal pessoa. E isso que nós tentamos evitar. Mas existem, como o perfil do agressor alcança todas as classes sociais, profissão, idade, existe sim uma tentativa de intimidação a essas mulheres que sofrem violência e quem atua também no combate à violência contra a mulher. Eu já fui intimidada, eu já fui pressionada, eu já fui ameaçada por pessoas que se acham acima do bem e do mal por questões financeiras ou de profissão, porque eu estava, de alguma forma, investigando ou denunciando. E isso, para nós, do sistema de justiça, pouco importa. E naquele caso, eu entendo que a polícia militar agiu de uma forma extremamente sábia, extremamente pontual e conseguiu, de fato, levar o agressor para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, ele foi calmo, ele evitou ali uma tragédia, algo mais grave. Mas a cara de medo, de vergonha, de exposição daquela mulher com aquela criança é muito triste. E, infelizmente, é o que nós vemos todos os dias. Quando eu leio uma denúncia, um boletim de ocorrência, eu consigo enxergar a cara dessa mulher. Eu consigo sentir a vergonha que ela sente, a dor que ela sente, o medo que ela sente e também a sensação de impunidade. E é por isso que a gente tenta, de todas as formas, proteger essa mulher. É por isso que eu sou incansável. Essa fala aí, eu tô toda arrepiada, doutora, nesse momento, porque essa imagem é uma imagem muito triste. E a gente, quando tem empatia e sororidade, isso atinge a todas nós nesse momento. É um sentimento, né, que todas nós tivemos com o vídeo do depoimento da Mariana. Muito. Né? E aí, que é a minha pergunta, porque nós estamos falando de um sistema, de um advogado que pratica e que outras histórias foram aparecendo de humilhação que ele faz há anos na vida profissional dele, que ele faz contra as mulheres, e essa coisa de, olha, você se expõe de biquíni na sua rede social, quer dizer, sempre tentando criminalizar a mulher, botar a culpa na mulher. Mas eu queria te perguntar sobre esse advogado. Infelizmente, ele não deve ser o único que usa esse subterfúgio de humilhação, até porque ele está no exercício de defesa do cliente dele. Onde é que estão os pontos fracos da justiça para lidar com violência contra a mulher? Eu não vou falar de justiça, eu vou falar o sistema de justiça, não parece o poder judiciário. O sistema. Porque eu acredito que ali houve uma sucessão de erros, de abusos de todas as pessoas e todos os órgãos que estavam lá presentes. E quando uma mulher sofre qualquer tipo de violência, alguém falhou. E a gente tem que apurar essas falhas. Bom, ali eu vejo duas coisas. Um abuso do direito de defesa que não pode ser ilimitado. O direito de defesa não pode ser ilimitado. Todo direito no Brasil, todo direito do Brasil esbarra quando começa o direito de uma outra pessoa, quando começa um outro direito. E o direito de defesa não pode se sobrepor à necessidade de investigação e de apuração de um fato criminoso que atentou contra a vida, contra a saúde e contra a dignidade da mulher brasileira. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo. Assim como você bem disse, essa tentativa em vários processos de violência contra a mulher da inversão do ônus da prova, de colocar a mulher como culpada pelos fatos cometidos ou como estivesse inventando com algum benefício, via de regra, financeiro para aquela acusação. E isso deve ser evitado. Eu, como promotora de justiça, pontuo, e vários colegas que trabalham no combate à violência contra a mulher e no combate à criminalidade sempre pontuam, sempre se colocam contra essa situação de audiência, pedindo para constatar, saindo das audiências, impedindo que esses abusos sejam feitos em audiência. Esse é o papel do fiscal da lei como membro do Ministério Público e também como órgão de acusação que, naquele momento, é parcial, que naquele momento está produzindo provas para sustentar uma condenação e, se não conseguir, pode pedir a absolvição sem problema nenhum. Uma coisa é a prova técnica produzida, mas como essa prova foi produzida em audiência? Aquela prova, ela foi produzida com vontade livre e consciente da vítima, ela se manifestou livremente, ela conseguiu falar sobre os dados do processo, sobre o que ela sentiu como vítima, sobre o crime cometido contra ela. Ali eu vejo também um mundo muito masculino numa audiência de abuso sexual de uma menina, de uma mulher, que deve, sim, ser representada por uma figura feminina, que tenha empatia com a causa. Tem muitas mulheres que criticaram, e isso é um ponto extremamente contra aos direitos das mulheres, e acho que é algo que nós temos que avançar, que nós temos que lutar e aproximar essas mulheres. Não precisa pensar como você, mas não pode culpar e muitas vezes abraçar um discurso machista
que para agradar, que também é muito da mulher criada para agradar os homens, eu vou me identificar muito mais com a situação do homem do que com a mulher. Não, nós temos que nos ver como parceiras e não como rivais. Isso é um pulo do gato também que nós temos que dar aí para as próximas gerações. Mas eu vejo nesse contexto da audiência uma série que, no meu entendimento, da parte formal, de irregularidades, de omissão, de ataques, de constrangimento, de culpabilização da vítima, de atos contra a dignidade da pessoa humana e uma violência institucional de gênero. Para ter Lia força, e Elisa, tem que ser 3 minutinhos, muito para ter rápido. força contra essa justiça que também é machista, a gente tem visto muitas mulheres recorrerem hoje ao exposes, né? Que são essas denúncias na internet do criminoso e do crime, esses relatos. Mas isso tem um preço para a mulher, porque quando ela se expõe, quando ela expõe sua história, ela também é julgada por toda a sociedade, pelo tribunal da internet. Eu queria saber o que você acha dessas exposições na internet e o que você recomenda para essas mulheres que estão pensando nesse último recurso porque elas não estão se sentindo atendidas pela justiça. Sou a favor da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão também não pode ser utilizada como uma forma de crime, como um crime contra uma pessoa. Então, no momento que elas forem se expor, eu já várias vezes orientei essas mulheres, elas se expõem sem adjetivar, sem ofender, sem criar qualquer tipo de problema, de obstáculo para ela, mas ela tem o direito. E isso traz uma empatia com a sociedade para ver a gravidade da situação, não só dos crimes cometidos, como também da violência institucional de gênero. Eu estou recebendo vários julgamentos, várias sentenças, enfim, que colocam a mulher no banco dos réus e que, de alguma forma, justificam a violência sofrida, depois de toda essa situação da Mariana Ferrer. Então, liberdade de expressão, sem cometer outro crime, sem julgar, sem adjetivar, buscando expor, buscando pedir ajuda e também já rapidamente comunicando às autoridades competentes para que ela não fique desamparada e depois não sofra consequências de algo que ela era vítima e que de alguma forma pediu ajuda e acabou nunca só fazer pior. A denúncia na internet, seria isso? Tá sempre ser uma coisa conjunta. Ter apoio de outras mulheres, nunca sozinha. As mulheres têm que trabalhar em rede de mulheres que têm empatia, que estão de mãos dadas e que querem apoiar outra mulher. Porque amanhã pode ser ela, ou a filha dela, ou a neta dela, ou a irmã dela, ou uma de nós, a melhor amiga. Elisa Vecchi. Qual recado a senhora deixa para a mulher que está assistindo a gente agora, se sentiu tocada, sensibilizada, passa por isso, mas não tem coragem de procurar ajuda? Apoie essa mulher. Busque ajuda, apoio, orientação, não julgue, vote em outras mulheres, vamos conquistar nossos espaços, vamos romper o sistema. Não é uma revolução, é uma mudança de sistema e está nas nossas mãos fazer isso e na mão de vocês, que como comunicadoras, jornalistas e mulheres que estão aí à frente, trazendo informação para a sociedade, podem trazer essa modificação e contem comigo como mulher, promotora de justiça e cidadã brasileira. Doutora, a senhora já pegou um caso e chorou? Eu choro todos os dias. Eu não me canso de chorar, mas é um choro de felicidade, porque são casos tristes em que a gente se sensibiliza com a dor da mulher, com a situação, muitas vezes, de vulnerabilidade, de abandono, de isolamento e de julgamento, mas eu choro de felicidade por exercer essa profissão e poder modificar a vida de uma mulher, assim como já modificaram a minha. Muito obrigada, doutora. Eu agradeço. Perfeito. O nosso programa com a promotora de justiça do Estado de São Paulo, Gabriela Mansur, está emocionante. Está disponível na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, também no nosso canal no YouTube. CNN, a maior do mundo, líder em independência.